capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 7 ao 10, e diz assim: Então Jesus afirmou de novo: Digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim, eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagens. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Deus, eu te dou graças, eu te honro, eu glorifico a ti. Toma, Deus, nossos corações, toma, Deus, as nossas vidas, toma, Deus, enche as nossas mentes de ti, meu Pai. Dá-nos tua palavra, Deus, nesta noite, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O texto é um dos textos clássicos, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas hoje quero olhar para o texto sob o ponto de vista de quando Jesus diz, digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. E essa expressão, ou essa metáfora, ou essa figura de linguagem de porta, ela é costumeiramente usada na palavra de Deus, né? Ela tem uma importância muito profunda. E a gente poderia até remontar lá o povo no Egito, com todas as pragas que Deus lançou sobre os egípcios. E no dia da saída, no dia da celebração da primeira Páscoa, houve dois elementos importantíssimos, duas figuras importantíssimas ali. Uma, o cordeiro que foi morto, retirado seu sangue, e outra, os umbrais da porta. Né? As portas, as entradas e saídas das habitações do povo de Deus ali chamado para ser retirado do Egito. Então, desde então, essa porta ela veio fazendo parte não só do cancioneiro cristão, mas também da cultura evangélica até os nossos dias. De que essa porta ela é uma figura profunda e existente, e que todos nós teremos que passar por ela. Me lembro, e nem vamos chegar até lá, mas se começou lá no Egito, na saída do povo do Egito, ungindo os umbrais das portas com o sangue do cordeiro, eu fico pensando que talvez tenha terminado essa figura lá em Apocalipse, quando o próprio Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir, aquele que abrir, entrarei e cearei com ele. Então a porta ela tem um legado, né? E eu me inspirei porque recentemente, semana passada, eu estudei com os alunos o poeminha da porta, né? E a porta indignada, porque ela é tão sábia, ela fecha a porta da prisão, ela abre a porta quando o seu amor chega, mas quando alguém quer ofender alguém, dizer que é burro, diz assim: é burro igual a porta. E ela diz: mas eu sou inteligente. E fiquei pensando, retratando no coração a figura da porta, de como ela permeou, ela caminhou com a história da humanidade. Começa lá, então, com o povo ungindo os umbrais da porta. Termina lá em Apocalipse, com Jesus dizendo: eis que estou à porta. Mas nesse meio, nesse interim, ela se aparece, ela se mostra diversas vezes na revelação bíblica, com diversos significados e figuras. E dentre uma destas vezes, que essa figura tão intrigante, empolgante da porta, a porta que aparece, é em Mateus no capítulo 7, versos 13 e 14, diz assim: entrem pela porta, mas saibam, parafraseando as palavras de Jesus, mas saibam que a porta é estreita. Entretanto, largo é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, ao pecado, às escolhas humanas, à sua vida medíocre. É amplo, é larga. Mas a porta estreita é aquela que leva à vida, ela é estreita. Mas a larga, que leva ao caminho da perdição,
ela é larga e são muitos os que entram por ela. E aí no verso 14 ele continua: como é estreita a porta, levando em consideração pelo fato dela não ser ampla, ela é apertada, e apertado é o caminho que leva à vida. E por isso, são poucos os que a encontram. Dentre os momentos gloriosos da porta na Bíblia, uma delas é quando Jesus conta que a porta da vida é estreita. A humanidade chegou num ponto de vazio, de desesperança, de crise consigo mesmo, que vem perdendo a capacidade de entrar pela porta estreita. Mas é interessante que Jesus, no Mateus, ele traz duas realidades claras para cada cristão. A primeira é que existe a porta e ela é estreita. A segunda é que, independentemente da largura dela, há uma ordem: entrem pela porta. E eu chego a pensar que, semanticamente, o texto nos revela, nos conta que Jesus não levou em consideração a largura da porta ao dizer: entre por ela. A única coisa que vocês devem saber é que existe uma porta larga, sim, que conduz à perdição, e muitos são as que vão entrar por ela. Agora, a porta estreita que conduz à vida, são poucos. Mas, independentemente desses poucos, há uma ordem para cada um que ouve a voz de Jesus: entre por ela. Consegue perceber comigo que Jesus Cristo não está te dizendo: olha, eu sei que a porta é estreita, mas vamos dar um jeitinho. Eu sei que a porta é estreita, mas vamos pegar um formão e vamos alargar ela pelo menos 2 centímetros, que dá para entrar alguma coisa. E essa coisa de porta estreita causa danos. Quando nós nos mudamos lá para 14, eu tive que arrumar alguém para desmontar o guarda-roupa e montar dentro do quarto, porque não passava na porta, porque a porta era estreita para aquele guarda-roupa. Mas Jesus Cristo não se importa. E eu acho interessante que quando nós chegamos diante da porta e queremos entrar, porque existem pessoas que chegam ante a esta porta estreita e ali tem o piripaco do Chaves e paralisa. Igual o Adrian fez hoje quando chegou, ele paralisou ali e não tem a ação de entrar. Mas quando nós nos apresentamos diante da porta estreita e nossos corações estão desejosos de entrar e nós não cabemos, esquenta não. Deus vem e nos desmonta, assim como nós fizemos com o guarda-roupa, e monta lá dentro. Às vezes o desmontar de Deus não é tão gentil quanto o desmontar do marceneiro. Mas uma coisa é fato: ele vem e nos desmonta. Ele desmontou Jacó no Val de Jaboque. Eu acho tão intrigante, tão apaixonante, tão empolgante, Jacó no Val de Jaboque lutando com um anjo. E aquilo ali nada mais era do que a tentativa de entrar pela porta estreita. Deus olha para ele e diz: Jacó, tu és enganador. Tu és enganador, mentiu para o teu pai, mentiu para o teu irmão, mentiu para você mesmo, mentiu para todo mundo. Mas eu vou te desmontar, porque você não entra nessa porta. A porta é estreita demais para você, mas eu vou te desmontar. Aí o anjo tocou no nervo da coxa de Jacó e literalmente ele desmontou no chão. Às vezes eu gosto de pensar que Jacó saiu do vale se arrastando naquela noite, desmontado. Como diz os meninos da minha sala, desbagaçado. Mas enfim, não importa como Jacó estava. O que importa de fato e de verdade é que ali foi lhe dado a graça de entrar pela porta. Então, às vezes, Deus está nos desmontando. Às vezes, Deus está nos desbagaçando. Às vezes, Deus está tendo um particular com a gente.
E a gente não entende, a gente esperneia, a gente não tem aquela habilidade maravilhosa da ovelha que vai muda perante os seus tosqueadores, e aí a gente dá pinote. A gente quer discutir. Essa semana eu danei com um aluno, falei, filho, senta e cala. Meu Deus, está calor demais para tanto barulho. Mas, eu não tenho mais não. Você quer discutir comigo? Eu só discuto com o aluno lá na coordenação. Vamos lá discutir? Não, tia, está tudo em paz. A gente precisa... O ideal seria, quando Deus começar a te desmontar, nem discute, não fala mais, não. Fala assim, faz logo, Deus, para doer menos. Acelera o processo, eis-me aqui, rendido estou. Pode desmontar, porque eu quero entrar pela porta. Esse é o ideal. Mas se o ideal não bater, ainda vinha aquela vontade de se rebelar, pensa logo, antes de Deus te levar para a coordenação, antes de Deus te dar uma advertência, e diz, faz logo, Deus, o processo, desmonta mesmo, me dá condições de entrar pela porta que é estreita, ela é estreita. Nós poderíamos ficar aqui a noite toda, amanhecendo até o dia da vigília, enumerando coisas que precisam ser arrancadas de nós, para que pudéssemos passar pela porta estreita. Mas enumerar pecados é infantil. Nomear pecados, beira a insanidade. Porque todos nós sabemos onde estamos pecando, todos nós sabemos o peso. Recentemente, um jovem leu o Peregrino. Eu penso que todo cristão, antes de morrer, deveria ler o Peregrino. E aí ele concluiu brilhantemente que quando o peregrino deixa o fardo, a vida dele fica mais leve e ele pode entrar pela porta das mansões celestiais, ou das moradas eternas, mais humildemente falando, das moradas eternas. Mas sabe de uma coisa, incrivelmente, que enquanto nós não tivermos essa compreensão que não entraremos, nós insistentemente iremos discutir com Deus, insistentemente iremos querer discutir com a existência para ainda carregarmos alguns fardos. Mas a ordem é, entre, ainda que isso te doa, ainda que isso te dilacere, ainda que isso te faz causar percas, entre. E eu acho interessante que essa palavra vai da sala de criança à sala de adultos, perpassando por todas as fases de nossas vidas. Porque todos os dias somos entregues à morte, por amor de Cristo. Porque todos os dias nós precisamos passar pela porta estreita. Porque todos os dias temos... Já viajou de avião? Viajar de avião agora está uma maravilha, né? Além de estar caro, agora não tem mais bagagem, né? Agora só bagagem de mão. Como é que vai para a praia com bagagem de mão, meu Deus? Não dá para pôr 25 sandálias de salto alto. Tá, não, vamos para a praia, não vai usar nenhuma, mas tem que levar, vai que precisa. E se precisar, precisa das 25 para escolher qual que você vai querer naquele dia. Mas na bagagem de mão não dá. Assim é a vida cristã. A sua bagagem é bagagem de mão. Amores, prazeres, situações, muitas vezes não é possível levar. Mas a ordem não é amenizada. Eu desejaria, num tempo imperfeito, que Jesus se revelasse a nós e dissesse assim, olha, gente, eu estava muito radical nesse dia, está liberado, pode levar umas coisinhas a mais. Mas ele não vai fazer, porque sua palavra é eterna. Estreita é a porta, apertado o caminho. E pouco se me dá de Jesus para você se a sua bagagem é grande. A ordem é, entre pela porta estreita. Você precisa entrar pela porta estreita. Mesmo porque a porta larga já tem muita gente lá. Mesmo porque a porta larga já conduz à perdição e não precisa nem de muito esforço. E evidentemente que a graça de Deus que nos salva não é o contrário de esforço, é o contrário de mérito.
Eu não preciso de mérito nenhum para ser salvo. Mas eu preciso esforçar-me na minha vida cristã. Aprender a selecionar o que eu vou levar para a viagem. Porque não é tudo que se dá para levar. Então chegou um tempo em que nós teremos, ainda que Cristo não venha antes da nossa morte. Vamos brincar de aula de produção textual, de interpretações de texto. Direi a frase e farei uma pergunta. Ainda que Cristo não venha antes da nossa morte, o que está implícito aí na informação? Não vão passar no Enem? Ainda, vou falar com voz calma, aveludada e suave. Ainda que Cristo não venha até a sua morte. Qual a informação implícita aí no texto? Isso eu falei. Quer saber o que eu não falei? Falando. Emita a luz aí para o seu vizinho. Fala assim, receba a luz. Fala, receba a luz. Porque a informação que você vai receber agora é dilacera. Olha aqui. Chegamos num tempo que nós temos que realmente pegar nossa bagagem e dar uma geral nela. Porque ainda que Cristo não venha até a sua morte, meu querido, você vai morrer. É uma informação profunda aí. Você vai morrer, é fato. Eu vou morrer, é fato. Então eu preciso estar com minha bagagem em dia. Quando nós levamos a irmã Alice para o Rio de Janeiro, teve um episódio muito interessante. Vocês sabem que pobre adora fazer pobrice. É marca registrada. Sabe o que a irmã Alice fez? Ela botou pressão. Olha, a mala só pode ser 10 quilos. Se passar de 10 quilos, ela vai ficar presa na Polícia Federal por tráfico internacional lá no Aeroporto Internacional de Brasília. Botando pressão, botando pressão. Aí, numa bela tarde, a irmã Alice pega a mala dela e ruma da casa dela até a farmácia mais próxima para pesar a mala dela. Mas cedo ou mais tarde, você vai ter que pegar a sua malinha da vida e rumar até a igreja mais próxima e pesar a sua mala. Porque ainda que Cristo não venha até a sua morte, você prestará contas, porque você irá morrer. A porta é estreita. Segundo lugar, eu achei a porta interessante. Um outro momento da porta foi em Lucas, no capítulo 13, no verso 24. Aí o evangelista Lucas, o médico Lucas, o curandeiro Lucas, no capítulo 13, verso 24, escreve: porfiai, esforcem-se por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Houve uma gradação, houve uma evolução na revelação de Jesus. Lá em Mateus ele diz: entrem pela porta, venham todos vocês e entrem pela porta. Em Lucas, no momento mais sério, Jesus olha e diz assim: agora, meus queridos, esforcem-se por entrar pela porta. Pega a sua bagagem, vai com ela até a farmácia mais próxima e pesa para ver o que não entra, o que não passa. Tive uma experiência interessante com essa coisa de mala em Bangkok, na Tailândia, no dia que nós viemos embora. A mala de despachar eram 23 quilos. Aí eu comprei vaso de madeira, comprei não sei o quê, fui enchendo roupa, vestido para Marilda, né? E a gente empolga, né? Porque o bom da viagem é você gastar tudo que você tem no último dia. E passar fome na rodoviária no aeroporto, na volta, né? Mas você gastou tudo lá, né? Fiz desse jeitinho. Peguei meus dólares e gastei tudinho lá na Tailândia. A hora que eu botei, isso era meia-noite. A gente ia embarcar meia-noite e meia. Nós estávamos no evento e chegou correndo no aeroporto internacional de Bangkok, lá onde a brasileira foi presa agora. E a hora que eu botei a minha mala,
em cima da balança para pesar 23,2,00. E eu comecei a suar, porque se eu sentasse um mosquito lá, não passava. Aí eu ia ter que vestir roupa, pôr vaso dentro do bolso. Enfim, chega um momento da vida que nossas malas serão pesadas. E aqui agora Jesus seriamente diz: esforcem-se. Dá uma geral na sua mala, muda a sua vida, meu querido. Porque eu vos digo que muitos... Olha a diferença do tom do texto de Mateus para Lucas. Em Lucas, entre pela porta estreita, não importa o tamanho dela, entrem. Corra com suas vidas e entrem. Mas no Lucas, ele diz: esforcem-se para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo uma coisa lamentável: muitos procurarão. E aqui está aquela maldita seleção. Muitos procurarão entrar e não poderão. Eu acho lamentável você viver uma vida aqui na Terra com tantos sofrimentos. A vida não é fácil para ninguém. Estava contando, tem um aluno que está vivendo diversas dificuldades sociais, comida, roupa, enfim. Lamentável. Mas estava meio sem educação. Eu chamei lá fora, botei o dedo na cara dele e disse: olha, querido, seguinte, o fato de você estar passando dificuldade não te dá o direito de ser sem educação com seus colegas. Todo mundo te trata bem. O fato de você estar passando dificuldade não te dá o direito de ser sem educação comigo, porque eu sempre te tratei com respeito. Sabe uma coisa, então? É lamentável você viver essa vida tão sofrida, e todo mundo sofre, mas isso não te dá o direito de chegar lá do grande dia e não poder passar pela porta, porque você esqueceu-se de organizar a sua vida, porque você se esqueceu de limpar a sua bagagem, porque você esqueceu que a porta tem uma medida e não haverá concessão, porque a cruz não faz concessão, a cruz não barganha. Não vai adiantar você chegar lá e dizer assim: mas olha, Senhor, eu morri de câncer, foi tanto sofrimento. O Senhor poderia aliviar aí o julgamento. E a palavra dele será simples, clara e amorosa: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Você não entrou pela porta. Não é mérito. É encontrar Jesus. É saber que Jesus é essa porta estreita que me convida a entrar, me adverte que muitos não conseguirão. E eu vejo amor. Eu achei interessante uma coisa que o pastor Maxwell estava falando ontem. Vou falar agora: põe amor nas minhas palavras, porque senão vai rasgar tudo, né? Então, põe amor. E Jesus pôs amor aqui na porta estreita. Olha, meus queridos, eu sei que vocês querem entrar, eu quero que vocês entrem, mas estejam atentos, porque muitos procurarão entrar e não poderão. Ele nos conta que há um mecanismo, um caminho de entrar, e que eu preciso estar, de alguma forma, preparado para entrar, e que ainda há tempo. Essa semana eu estava revivendo Logos, né? Estamos revivendo Logos, e eu estava ouvindo Portas Abertas. Eu acho impressionante como Paulo César teve revelações de Deus, como, por exemplo, a mesma casa tem portas abertas, né? Amigos, irmãos, independentemente de qualquer coisa. E há uma frase lá que mentiram para o seu jovem coração, e eu fiquei com essa frase na mente dessa canção essa semana. Quantas vezes a vida mentiu para o seu jovem coração que daria para passar? Nós temos isso, né? Nós fazemos isso na prova, na escola. Nós fazemos isso com o trânsito. Vai que dá, vai que cola. Mas no reino de Deus, na porta estreita, não tem vai que cola, não tem jeitinho brasileiro. É uma porta padrão que não se expande nem encolhe. E que você, quem tem que modificar para que dê certo o processo, não é a porta, é você. Não é a porta que vai enlarguecer, é você que vai diminuir. Menos, bem menos. Talvez seja por isso que a gente canta, que diminua eu, menos de mim. Percebe que há uma gentileza de Jesus
Olha, a porta é estreita. Se prepare, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E isso é lamentável. Existe uma luta para entrar pela porta, uma luta de cada um de nós, de levantar amanhã e optar não ser grosseiro com as pessoas, de levantar amanhã e escolher viver. Quantos acordam amanhã e não, quantos acordarão amanhã e não terão uma condição de escolher viver nesse mundo afora? Mas todos os dias nós temos essa condição de escolher entrar na porta, de enfrentar essa luta para entrar na porta, de lutar contra Sérgio Lopes, canta isso de uma forma tão poética, tão bela. Eu luto contra a minha própria alma. Paulo escreve de formas mais drásticas. Eu pego o meu corpo e reduzo o meu corpo, subjugo o meu corpo à escravidão. Porque existe uma luta para eu entrar pela porta e eu não perderei a oportunidade de entrar. Então, até aqui nós aprendemos dois fatos. O primeiro, a porta é estreita e há uma ordem, um convite. Entrem por ela. A segunda é que a porta não fará concessão. A porta não irá se modificar para você entrar por ela. O reino de Deus não sofrerá nenhuma alteração para você poder entrar nele ou não. Como pastor, experimentei diversas vezes nessa vida, pessoas chegarem na igreja, dar aquela manjada, e eu não gosto disso. E começar a bater de frente para modificar a igreja. Não, querida, a igreja não vai mudar para te agradar. Você terá que mudar para agradar Deus. E nem é a igreja, é Deus. É você que irá se adequar, porque existe uma coisa chamada Bíblia, palavra de Deus, que é clara. Vem me dizer que não é, porque eu cheguei à seguinte conclusão: a Bíblia é clara. E o Espírito Santo ainda nos ajuda a compreender aquilo que temos que fazer. Não haverá concessões. Por fim, Jesus, Ele é a própria porta. Aí João 10, no versículo 9, eu sou a porta. Existe até os grandes eu sous, né? Eu sou o que sou, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade, eu sou a água, enfim. Mas hoje, especificamente, Jesus é a porta. Olha que cadência bela. Essa porta que é estreita, mas que conduz à vida. Esta porta que não se modificará para te agradar. Esta porta que não fará concessões para que você possa entrar. De repente ela se revela como o próprio Jesus. Eu sou a porta. Então você que está querendo entrar, você que precisa entrar, é Jesus Cristo. Olha a beleza disto. Aqui define a porta de uma forma poética bela. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, olha que belo. É por Jesus Cristo que você entra no reino de Deus. Oh, erros primários, infantis, tentar agradar a você mesmo. Não é por você que você entra no reino dos céus. Segundo e comum erro infantil, tentar agradar as pessoas. Lamentavelmente, não falar muito por você. É Jesus, se alguém entrar por mim. E aqui ele já deixa uma condicional, o se. Aí eu entendo nas entrelinhas que é tão difícil entrar por esta porta. Exige tanto de mim. Não no sentido de mérito, mas no sentido de conhecer Jesus. De conhecer a porta. Nós temos uma porta ali, na igreja. Passou da hora de botar fogo. Não tem jeito de botar fogo porque é de metal e vidro. Se fosse de madeira, a gente ia queimar, fazer uma fogueira santa. Aí esses dias a gente estava brincando, nós vamos incluir no estatuto. Só será membro da igreja quem der conta de abrir aquela porta e fechar. Porque só quem abre essa porta sabe como é difícil abrir a porta. Ela agarra, ela tem um jeito. Fechar não é diferente, né, irmã Alice? Já expliquei para a irmã Alice, como a Bíblia diz, não é por força nem por violência, é pelo jeitinho, diz o Senhor. Então eles têm que pegar ela, encaixar ela e fechar. A irmã Alice já quebrou 459 chaves ali, tentando fechar ela à força.
Mas em breve nós trocaremos. Mas enfim, se alguém conseguir entrar por esta porta, acho incrível, será por mim, entrar por mim. Olha a consequência clara, óbvia, lógica, espiritual e eterna. Salvar-se-á. Então você só estará salvo quando você entrar por Jesus Cristo. Aí talvez Apocalipse faz sentido. Eis que estou à porta. Então nós estamos ali na luta para abrir e entrar. Jesus Cristo está lá do outro lado. É por Ele. Quem conseguir, se alguém entrar, salvar-se-á. E entrará. E entrará, óbvio. E aí eu fiquei chocado com a simplicidade do texto. Só a porta de Jesus. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Glória a Deus. E entrará. É lógico, se eu cheguei na porta e abrir, e estou com a minha bagagem que passa, entrarei. E aí vem a simplicidade, e sairá. É óbvio. A porta não é um corredor, é a porta. Você entra e você sai do outro lado. E essa semana eu fiquei pensando na porta, quando você sai do outro lado. Sabe a glória de entrar pela porta? É sair do outro lado. E aí agora eu tenho que contar um trauma infantil. Morei numa casa que as casas coloniais da minha nascença, meu pai comprou, era uma casa enorme. Eu acho que tinha uns 5 quartos, um salão de festa. Ele tinha na frente o comércio dele, portas e janelas de madeira, aquela coisa que foi tombada pelo patrimônio histórico, mas uma pessoa comprou lá do meu pai, e antes que o patrimônio histórico chegasse, ele demoliu tudo para fazer um prédio comercial. É bem no centro de Bela Vista, Goiás. Então, restam fotos a gente chama de casarão. E, né, Luzia? Luzia está aí online aí, sabe como o casarão trouxe boas alegrias e traumas. E no comércio para o salão, tinham 2 portas, uma que ficava aberta e uma que ficava fechada. Sempre fechada. E do lado da oficina tinha uma máquina de costura. Lembra disso, Luzia? Eu e a Luzia passamos pela máquina de costura. Fui costureira na sapataria do meu pai, assim como a Luzia. E a máquina ficava bem no rumo da porta. Então, quando você passava para o comércio, a porta estava inutilizada. Mas quando você ia lá para o salão da casa, tinha uma porta ali que nunca foi aberta. Aí os encardidos mais velhos mentiam para a gente que era mais novo, que se abrisse a porta a gente ia cair num lugar cheio de monstros. E eu cresci acreditando que do outro lado daquela porta, que tinha um outro lado, e que do outro lado era assustador. E eu levei alguns 10 anos de idade para entender, tipo Sansão, né? Sansão, ele não entendia que se desse a volta na casa, ele chegava no mesmo lugar, né? Então eu levei uns anos de vida para entender que se abrisse aquela porta, eu ia sair lá na sapataria, a porta estava do outro lado. Eu não tinha sacado que a porta era a porta. Mas o detalhe da porta é que quando você passa por ela, você chega em outro lugar. Simples assim, entrará e sairá. E aí eu fiquei pensando nisto. Como é rejuvenescedor você passar pela porta. Sabe aquele dia de serviço? Sexta-feira foi punk, não foi? Aqui deve ter dado 450 graus. Eu acho que a porta do inferno foi aberta do calor que estava sexta-feira. Você chega de tarde em casa e você está fedendo. Não sei você, mas eu estava. E é tão rejuvenescedor como você toma aquele banho, você tira a sujeira, você tira aquela roupa, você tira a sujeira, você veste uma roupa mais larga. É tão descansador quando você passa pela porta. Você chega do outro lado, já salvo. É tão rejuvenescedor. Alivia, tira o peso. E olha como é que ele termina o versículo. Eu sou a porta. Olha que maravilha de texto. Se alguém entrar por mim, isso é Jesus. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E é tudo que nós queremos. E entrará. E sairá do outro lado. E achará o quê? Fique pensando, o que uma ovelha quer além de pastagem? E o que essa pastagem significa no texto? Alimento, cura, saúde mental, equilíbrio. Como é maravilhoso, meu querido,
Você não tem noção, às vezes nós não temos noção da glória de deixarmos para trás algumas coisas que não passam, passar o que nós vamos receber do outro lado. Você deveria decorar esse versículo. Jesus é a porta, se alguém entrar por ele, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem, achará sustento, achará alimento para sua alma, achará equilíbrio para sua vida, achará saúde mental para a sua existência. Achará. Esses dias eu entrei na sala de professores, onde eu trabalho, estava uma discussão, o que é melhor do que Rivotril? Um colega tentando defender que café é melhor que Rivotril. Toma café. E ela, não toma café. Depois que eu saí de lá, eu fiquei calado esse dia, estava num nível muito superior à minha, eu não entrei na discussão. Mas depois que eu saí, eu me arrependi. Eu deveria ter dito, toma uma dose de Jesus Cristo, você vai descobrir o que é saúde mental. Toma uma overdose de Jesus Cristo, você vai saber o que é dormir 12 horas sem acordar. Tome uma dose de Jesus Cristo e sabe o que é vida plena. Entra pela porta, ainda que isso te custe, ainda que você tenha que deixar, ainda que você tenha que pagar preço, porque esforça-se por entrar. E aí ele termina a sequência de João dizendo, o ladrão vem apenas para roubar. Ou, como a gente diz para os alunos, na fila do banheiro, quando eles viram para trás para conversar, e a fila desconfigura. A gente grita, acorda para a vida! Ele vai para frente e sai correndo. Ou, acorda para a vida e entende que isso que está te destruindo, matando e roubando a sua vida, é ladrão. Não é a obra de Jesus. Porque Jesus disse, eu vim, e termino dizendo as palavras de Jesus. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância, ou em plenitude. Jesus, eu te dou graças, eu te amo, eu amo a tua palavra. Coloca o teu povo diante do Senhor, abençoa cada vida. Abençoa cada um, Deus, e que esta porta, Pai, se apresente a cada um. E cada um tenha disposição no coração de entrar por ela. De ouvir a tua voz e querer entrar por ela. Se esforçar por entrar por ela. Não para ter mérito contigo, Senhor, mas para fazer aquilo que tem que ser feito. Para deixar aquilo que tem que ser deixado, aquilo que não edifica, aquilo que tem matado, roubado e destruído na vida. Sabemos, Jesus, que Tu és a porta. Sabemos que se entrarmos por Ti, nós encontraremos salvação. Sabemos que entraremos e sairemos de um outro local, numa outra dimensão, numa outra vida, numa vida de pastagens, de sustento, de cura, de saúde. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu coloco o Teu povo diante de Ti. Tantas dores, tantas destruições, tantas mortes, tantos roubos. Roubo da infância, meu Pai, roubo da alegria, roubo da paz. Mas o Senhor veio para dar vida e abundância. Chame cada um a Ti. Algo que só o Senhor Jesus pode fazer. Chame para Ti. Revela-te, Pai. Abençoa o Teu povo. Abençoa a nossa semana, Pai. Dá-nos dias de descanso em Tua presença, Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Com oração silenciosa estamos encerrados. Deus os abençoe. Deus os guarde. E a Luzia confirmou aqui o casarão, né, Luzia? Para nós que a nossa história de Bela Vista, o casarão faz parte, né? E é isso aí. Deus abençoe você e pense nisso, né? E Deus os guarde. Coração silenciosa, estamos encerrados e Deus os abençoe.